Hoje, o professor de Sociologia deu aula inicial sobre Marx. Parecia que ele estava falando do Batman. É um filósofo, economista, estudioso, autoridade, brilhante e mais a meia hora de títulos. Falou do marxismo como se fosse a maior ideologia jamais desenvolvida e terminou com a velha máxima do deturparam Marx. Então, bom, são centenas de pessoas que me escrevem essa coisa. Porém, perguntam, o que eu devo fazer? Eu digo, escuta, faz 20 anos que eu estou escrevendo artigos, dando a vocês todos os elementos para desmascarar esse tipo de professor. Você vai lá no meu site, www.olavodecarvalho.org, e simplesmente clica a palavra Marx no aparelho de busca. Você vai ver um montão de coisa que apareceu. Você lê tudo isso, meu filho, você vai estar 1000 vezes mais equipado. Só de você ler esses meus artigos, você vai estar muito mais equipado do que esses professorzinhos de merda, tá entendendo? E eu considero assim que é obrigação do estudante sério desmascarar essas pessoas em público. Não é assim divergir respeitosamente. Né? Quando, por exemplo, o cara fala o negócio do eles deturparam o pensamento de Marx. Eu digo, professor, o senhor sabe quantos já disseram isso antes do senhor? Olha, Stalin subiu ao poder dizendo isso, que o Trotsky estava deturpando Marx, e que ele é que tinha um marxismo verdadeiro. Daí pegou, fez um marxismo muito pior do que o do Trotsky. Daí veio, né, o Mao Tse Tung e disse, não, esses caras são todos revisionistas, eles deturparam Marx, nós é que vamos fazer o marxismo verdadeiro. E daí, como na União Soviética eles tinham matado 40 milhões de pessoas, ele matou 70. Né? Então, cada vez que o sujeito diz deturparam Marx, eu digo, opa, o negócio é para ficar com medo. Agora, só que esse idiota do professor não sabe disso. Ele pensa que quando ele diz deturparam Marx, as pessoas vão entender assim, que toda esta violência foi uma deturpação, que Marx, na verdade, é um anjo de caridade. Então, sabe o que você faz, ô menino? Você pega aqueles trechos que eu mesmo citei, você procura no meu site, em que Karl Marx diz abertamente que para o advento do socialismo será preciso exterminar povos e nações inteiras. Ele diz isso com todas as letras. Então você vai lá e esfrega na cara dele, olha aqui, quem que deturpou? Os caras mataram toda essa gente, está fazendo exatamente o que Marx mandou fazer, e você tem que mostrar isso para o cara, em público, e dizer, professor, o senhor não sabe nada a respeito, nada. Tem que dizer isso na cara. Faça isso uma vez, o que o professor vai fazer, ele vai te dar 10 até o fim do curso, só de medo de você repetir a dose. Eu sei isso por experiência, tem alunos meus que já fizeram, funcionou pra caramba, tiveram uma carreira universitária brilhante. Todo mundo, não, aí vem o cara que lê os livros, vamos dar 10 para ele. É assim mesmo. Porque esses caras são charlatães, e como todo charlatão, ele não tem segurança interior, não tem fundamento interior. São os caras ocos. E como tá, são covardes. Você vai eles saem correndo. Agora, se você se intimida perante a autoridade do professor e quer ter uma discussão educada, aí ele vai pisar e você vai acabar com você. Você vê, o Carlos Ramalhete não foi educado, foi educadíssimo no artigo dele, coisa que eu nunca sou. Então, faça objeção educada e você está lascado, meu filho. Você tem que entrar com esse sujeito de pé na cara. Não é fazer insulto leviano. Não. Você tem que demonstrar por A mais B que o sujeito é um charlatão, vigarista, ignorante e que não tem o direito de ser professor de nada, nem de escola primária. Faça isso uma vez, o cara vai se esconder embaixo da mesa. Eu sei como é essa gente, porra. Por isso eu não tive aquele debate com o João Pedro Stedley, que não era um professor universitário, era um líder de massas no Rio Grande do Sul. E ele saiu assim, se eu soubesse que ia ser maltratado desse jeito, não teria vindo. Eu fico com vergonha por ele, porra. Quem é essa gente? Eles precisam se juntar em 1000 para discutir com um. Quando foi um negócio meu Quartinho de Moraes, eu digo, será que o Quartinho de Moraes não é homem suficiente para me enfrentar? Não é, ele precisa de 5.000 para ajudar ele, meu Deus do céu. Para formar uma bola nesse esculhão tem que somar 5.000. Não tem bola, porra. E eles são fortes, porra, só porque eles se ajuntam, é sempre assim. Agora pode vir 1.000, pode vir 5.000, vocês vão ser desmoralizados do mesmo jeito. Agora, se o aluninho, vamos dizer, se inibe, porque tem gente que até sabe, até estudou, até leu todos os meus artigos, está sabendo tudo, mas se inibe, ele vai me prejudicar na carreira, etc, etc. E isso, quando você puxa saco no sujeito, você está dando poder para ele, um poder que ele não tinha antes. Quer dizer, é a covardia, a omissão e às vezes a preguiça dos alunos que cria a autoridade desses caras. Não deixem isso acontecer, não deixem esses caras levantar a cabeça, não. Então, outra coisa, o negócio do deturpar o Marx, se você estudar a história, o começo da história do nazifascismo,
você vai ver que ali tem um bando de cara idealista. Que depois, quando viram a merda, né, ficaram decepcionados. O Hermann Rauschning é um deles, que saiu correndo para a Inglaterra e denunciou o que estava acontecendo lá. Outros também se decepcionaram, Louis Ferdinand Céline, o grande romancista. Né? Ué, então quer dizer, será que o argumento do deturparam também não vale para o nazismo? Será que essa desculpa também não serve para o Hitler? Se serve para você, deve servir para o Hitler também. Então essa história aqui, olha, outra coisa, se a sua ideologia pode ser deturpada, né? Olha, na Rússia, na China, na Hungria, na Polônia, né? Ela foi deturpada durante um século em todo o mundo e você ainda quer que eu acredite nela? Como é possível? Que fraqueza não teria essa ideologia para poder ser tão universalmente deturpada? Né? Também, eles dizem, é verdade, o comunismo matou muita gente, mas o capitalismo também matou. Matou o caralho! Esse equivalentismo foi lançado pelo tal do Livro Negro do Capitalismo, que é uma paródia ridícula. Onde assim, o comunismo matou 100 milhões, então nós temos que arrumar 100 milhões de mortos do capitalismo. Então o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, todas as vítimas da Segunda Guerra, de todos os lados, e debita tudo na conta do capitalismo. A gente pega todas as vítimas da Guerra Civil Espanhola e diz que foi o capitalismo que matou todas. Bom, assim é fácil chegar nos 100 milhões. Mas claro que é uma empulhação. Os autores desse livro deviam estar na cadeia. E o editor, seu Emir Sader, também. Porque isso aí é empulhação, isso é estelionato, porra. Quer dizer, por que o estelionato cometido para tirar vantagem financeira é punido e aquele que é cometido para tirar vantagem política não é? Então vocês têm que começar a pensar recursos que vocês têm, recursos legais, tá certo? Para obrigar esses caras a agir de maneira honesta, porra, já que eles não têm consciência própria, então seja você a consciência deles. Fala, tu trata de se comportar, senão eu vou atrás de você. Você vê, as pessoas, por exemplo, elas têm medo de ser mencionadas nesse programa. Tanto que, você vê, discutir comigo, eles discutem comigo, se ferra, eu quero falar, vão falar mal de mim lá longe, que nem esse é o Dugin. Dugin levou uma surra monumental no debate, saiu nem de 4, ele saiu se arrastando que nem cobra, porra. Ele não tinha mais o que falar. Daí o que fez? Foi lá na USP fazer fofoca. Daí ele disse uma frase, que esse Olavo de Carvalho, ele não pertence ao Dasein brasileiro. Daí todo mundo... A frase não faz nenhum sentido. O Dasein é a condição do ser humano, segundo Heidegger. E a condição do ser humano significa estar jogado num planeta sem saber o que está fazendo aí. Eu digo, mas esta é exatamente a minha condição no Brasil. Eu fui jogado lá, eu já falei 1000 vezes, eu sou um pobre espermatozoide português que foi jogado no transoceânico e fui para lá. Então isso é exatamente o Dasein. Quer dizer, qualquer sujeito que tenha nascido no Brasil faz parte do Dasein brasileiro. Quem não faz é o seu... Como eles não sabem o que é Dasein, e eles dizem, se ele diz que o Olavo não faz parte, é porque deve ser coisa boa. Então, Agora, esse bosta desse Dugin vai lá, fala mal de mim pelas costas. Por que não aproveitou para falar o que tinha que falar durante o debate? Porque não tinha mais nada o que falar. Porque assim, ele é um cara que leu muito, ele é muito erudito. Tá certo? Mas é erudição totalmente desconjuntada e ele faz conexões que são puramente analógicas, simbólicas, achando que são coisas factuais reais. A mistura de René Guénon com Karl Marx só pode dar nisso, porra. O pessoal fala, por que eu vou responder ao professor comunista? Eu digo, olha aqui, na minha biblioteca tem 1000 livros sobre o comunismo. Contei a semana, mais de 1000. Foi o que sobrou. Depois de eu vender muitos livros das minhas diárias, mudanças, só tem 1000 aqui. E desses 1000, eu li pelo menos uns 600 e os outros uso como consulta. Então, eu estou estudando o negócio para não falar levianamente. O Ricardo Setti, que é um dos raros sobreviventes do tempo que no Brasil havia jornalismo, tem o Ricardo Setti, o Rolf Kunz, tem uns 3 ou 4, que ainda honram a camiseta da profissão. Ele publicou lá um artigo sobre esse livro, Fuga do Campo 14, que mostra a miséria sem fim, o sofrimento indescritível dos campos de concentração na área asiática ocupada pelos comunistas.
Vocês têm que ler essas coisas, gente, para saber quem são eles. Daí um aluno meu aqui, Eduardo Leão, comentou: agora eu entendo por que não dá para divergir educadamente dessas pessoas. Porque a maldade dessas pessoas é ilimitada. A maldade, a malícia, a mendacidade é ilimitada. Eu não estou brincando, gente. Você acha que pode fazer acordo com eles? Fala, pô, mas isso aí isso não é uma interpretação que eu estou fazendo. Isso está dito nos livros marxistas. Acordos existem para ser descumpridos. Acordos internacionais, isso aí é tradicional, porra. A União Soviética jamais cumpriu acordo nenhum quando não lhe interessava. E isso não é que é um desvio, isso é obrigatório. Porque é para quebrar a legalidade burguesa. Esse negócio de direitos humanos, né, eles usam e abusam disso aí, mas é só para descumprir os direitos humanos, meu Deus do céu. Quando eles falam de discriminação, eles só são contra a discriminação quando não são eles que estão discriminando, porra. O que eles querem é ter a posse da máquina de discriminação. Quando eles falam em preconceito, eles querem ter na mão a máquina de gerar preconceito, e eles fazem isso como ninguém. Ou seja, o cara é comunista, infectado de comunista, ou esquerdista, não dá para acreditar em nada. Não há diálogo educado, só existe assim, denúncia. Hã? Você tem que denunciar a vigarice, porra. Tem que devolver a eles a mesma moeda. Não basta só denunciar, você tem que fazer ocupação de espaço, tirar os caras e botar gente confiável lá dentro. Não precisa ser cara direitista ou conservador, basta não ser ladrão, mas não ser vigarista, não ser mentiroso, porra. Eu estou falando do Ricardo Sete. O Ricardo Sete nunca foi um homem da direita, nem mesmo da esquerda. Eu não sei, olha, convivi com o Ricardo Sete, até hoje não sei qual é a posição política dele. Eu sei que ele é um jornalista de verdade. Assim como o Rolf Kuntz. Fala, o Rolf, você é da direita ou da esquerda? Eu falo, não sei. Às vezes ele parece da direita, às vezes parece da esquerda, mas o que ele diz é confiável.